Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra sobre Voodoo. Primeiramente, agradecer a você que nessa noite de quinta-feira, né, dia 20 de junho, está aqui juntinho comigo para falar de magia, de espiritualidade. Esse movimento eu gosto muito. Falar de Voodoo para mim é muito bacana. Por quê? Primeiro porque o Voodoo ele é muito prático, né? O Voodoo, vocês vão perceber ao longo da nossa conversa de hoje, que diferente de outras linhas de magia, que são mais complexas, geralmente linhas de magia religiosas, geralmente elas são mais tensas, porque elas envolvem, né, alguns processos, elas envolvem ali toda uma liturgia que é dispensada dentro do Voodoo. Gilberto, como assim liturgia que é dispensada dentro do Voodoo? O Voodoo ele é prático. A gente vai, por exemplo, hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer um mojo e um óleo, que assim, vocês vão ver que é muito fácil. Não quer dizer que não tenha poder, muito pelo contrário. Os bruxos que praticam o Voodoo, né, especialmente lá nos Estados Unidos, Nova Orleans, né, são bruxos considerados muito poderosos. Não sei se vocês já viram filmes e séries, né, alguns são ambientados em Nova Orleans, traz a prática da magia hoodoo ali, né, muitas vezes vem um pouco misturado com o voodoo, que a gente vai ver hoje, que é diferente. Hoodoo é uma coisa, voodoo é outra coisa, tá? Tem ali alguns pontos em comum, claro, mas são processos diferentes. O voodoo é uma religião, o voodoo é uma prática, só que é muito prático, tanto que, por exemplo, hoje em dia, muitos wiccanos, muitos bruxos naturais, muitas vezes faz até sem saber rituais que têm origem no voodoo. No Brasil, né, o Voodoo ele vem ganhando força já ali desde os anos de 2000, 2010 para frente, e ele se adaptou muito bem à nossa cultura. Por quê? Porque no Brasil, o esoterismo ele foi muito desenvolvido, carregado até pelos cultos de matriz afro. Aqui no Brasil, muito do que nós temos de esoterismo, nós devemos a religiões como Umbanda, Candomblé e Quimbanda, que ao mesmo tempo trouxeram para o Brasil essas práticas, também abrasileiraram essas mesmas práticas, né? Então, por exemplo, a goethe europeia no Brasil vai influenciar a quimbanda luciferiana, né? Então, por exemplo, o folclore europeu, como Bruxa de Évora, São Cipriano, vai sendo associado ali aos benzimentos, à ação dos pretos velhos. Então, no Brasil, nós temos uma forte cultura, né, afro-brasileira, e como a gente já tem essa origem, né, o nosso esoterismo vem daí, fica fácil da gente aplicar o voodoo no nosso dia a dia. Por quê? Porque o voodoo também tem uma influência afro, só que afro, né, de uma outra região. Aqui no Brasil a gente vai ter uma forte influência, né, dos iorubás e tudo mais, então tem ali umas diferenças, né? Os loas, que são as entidades, os espíritos que manifestam no voodoo e também vão atuar dentro do voodoo, são distintos dos orixás. Alguns se parecem, por exemplo, a nossa Oxum, aqui no Brasil, né, a Oxum Yorubá, lembra muito Erzilê, que é o loas associado ao amor. Tá? Depois vocês podem pesquisar mais sobre o tema. Mas vamos lá, pessoal. O voodoo ele vai surgir lá nos Estados Unidos. Tá? Então, tudo que a gente for falar aqui, ele vai ter essa origem nos Estados Unidos da América, né? E lá, assim como no Brasil, existiam três grupos étnicos principais que vão compor a sociedade americana. Nós temos lá os europeus, diferentes dos europeus que vieram aqui para o Brasil, que eram portugueses, né? E os espanhóis que desenvolveram ali toda a América Latina, os ingleses foram quem colonizaram a América do Norte. Então, já tem uma diferença. Por quê, Gilberto? Portugueses e espanhóis, de modo geral, eram católicos. Ingleses eram protestantes. Então, por exemplo, no Brasil, você vai ter muito nessa miscigenação afro-europeia, você vai ter muito o culto aos santos, né? Muitas práticas católicas. Então, os orixás, eles são associados a santos. No Voodoo, um elemento que a gente usa bastante é a Bíblia, só a Bíblia. Tá? Então, o elemento cristão principal do Voodoo é o uso da Bíblia, especialmente dos Salmos, como a gente vai ver hoje ainda. Então, tem lá, vamos pensar na sociedade americana no passado. Você tinha os ingleses protestantes que foram colonizar a Nova América, né, a América do Norte.
Chegando lá, já existia os nativos, os indígenas, né? Naquela região, que tinha todo aquele conhecimento de ervas, aquele conhecimento xamânico. E, claro, especialmente na parte sul do país, houve a escravidão. Eles trouxeram, né, negros escravizados para lá, e esses negros trouxeram ali os seus loas, as suas técnicas, os seus rituais, as suas práticas, né? Levaram aí essa influência. Chegando lá, criou-se, né, essa sociedade, uma sociedade desigual, uma sociedade escravocrata, né, não diferente do Brasil. E aí, claro, que foi tendo ali alguns conflitos, mas ao mesmo tempo algumas amálgamas, algumas misturas. Isso acontece. Por exemplo, no Brasil, você tinha lá os portugueses católicos, já tinham um folclore rico europeu, e chegou aqui só trouxe ainda mais, só miscigenou ainda mais, né? Com os povos que já existiam no Brasil, mais aquilo que foi trazido pelos africanos. O mesmo aconteceu lá nos Estados Unidos. Só que o voodoo, essa técnica, essa prática do voodoo, ela vai surgir preferencialmente entre negros ou afro-americanos, como eles falam, né? De origem batista. Mais uma vez, né? Trazendo essa questão ali da Bíblia, né? Os batistas. Batistas são cristãos, né? Protestantes. E isso acontece muito num contexto de forte perseguição. Lembrando que até poucas décadas atrás, lá nos Estados Unidos, separava-se banheiro de branco e banheiro de negro. Separava-se, por exemplo, escolas, né? Escola nem pensar, mas assim, tudo era separado. Bares para brancos, bares para pessoas não brancas, lojas para brancos, lojas para não brancos, é, bebedouro para pessoas brancas, bebedouros para pessoas não brancas. O racismo lá nos Estados Unidos ainda hoje é terrível. E aí, imagina como é que não era há 200, 300 anos atrás. Então, esses afro-americanos, né, descendentes dos escravizados, agora convertidos à religião, eles precisavam, né, de um apoio maior. Por quê? Você acha mesmo que a justiça ligava? Você acha mesmo que, por exemplo, se um branco e um negro demandassem na justiça, quem que você acha que a causa já era ganha antes mesmo de começar? E aí eu trago um dos primeiros ensinamentos do porquê que existe tanto ritual de defesa, proteção, ataque e azaração dentro do voodoo. Por quê? Porque eles precisavam de algum tipo de apoio, eles precisavam de algum tipo de proteção. Já que o Estado não garantia, a sociedade não garantia, eles precisavam buscar no mundo espiritual. Junto com isso, vem todo aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de injustiça. Então, cria-se um sistema que tem muitos rituais, né? O voodoo ele tem muitas práticas de proteção, muitas práticas de afastamento de pessoas negativas, de vingança, de azaração. Por isso, não que seja só isso, tá? Porque aí, ao falar isso, parece que o voodoo é uma coisa do mal, parece que o voodoo é uma coisa pesada, e não é. Você pode, eu, por exemplo, trabalho com voodoo já há muitos anos nas minhas práticas, e nunca tive problema, nunca usei esse conhecimento para o mal, muito pelo contrário. Mesmo os famosos bonecos, né? Você pode utilizar para o bem, para o positivo, para a cura. Eu já fiz muitas curas utilizando bonecos. Então, assim, a magia ela não é nem boa e nem má. Ela depende da mão que a manipula. Tá? Isso é fato. E eu estou trazendo essa informação para explicar um pouquinho o contexto histórico que vai dar origem ao voodoo e explicar já de uma vez por que tantos desses rituais são de azaração, vingança e tudo mais. Perfeito? Gilberto, voodoo e voodoo você falou que é diferente, mas qual que é a diferença deles? A diferença é bem simples. O voodoo é uma religião, por exemplo, a religião oficial do Haiti é o voodoo. O voodoo é uma prática, tá? O voodoo ele tem até influências, né, do voodoo nas suas práticas. Muitos oduzeiros ou como é que eu chamo uma pessoa que pratica voodoo? Conjurador, tá? Esse é um termo muito utilizado. Hot walker, conjurador, bruxo. Então, assim, cada um tem um nome, mas geralmente a gente usa muito o termo conjure ou conjurador para definir um bruxo, tá? Um bruxo que pratica o voodoo, tá? Então, o voodoo, ele é basicamente isso, ele é um conjunto de técnicas. Pra você ter uma ideia, dentro do voodoo, você não precisa nem acreditar em espíritos, se você não quiser.
Diferente das religiões que te ensinam, olha, existem os espíritos, os orixás, os deuses, os loas, os anjos, os santos. Para praticar o voodoo, sequer precisa acreditar ou não na existência de espíritos, na existência. Eles acreditam o seguinte: o cristal tem poder, a água tem poder, a terra tem poder, eu só vou pegar aquele poder ali e usar ele a meu favor. É um pensamento mais simplificado da magia. Então, outra coisa, por exemplo, é claro que o bruxo ele pode associar outros conhecimentos, fase da lua, dia da semana, mas o voodoo raiz tradicional pode fazer qualquer pó, qualquer ritual, qualquer dia e horário. Eles não levam tão em consideração outros elementos, a não ser o próprio elemento em si. Então, por exemplo, se a gente, mais vinculado à magia natural, por exemplo, vai fazer um ritual de prosperidade, escolhe uma quinta-feira, um domingo, de lua crescente ou cheia, por exemplo. Para um praticante de voodoo, qualquer dia da semana eles vão lá, faz o ritual de prosperidade que eles têm. Que eles acreditam que muito mais que essas influências externas, existe o poder do elemento. A pirita, que é um elemento que a gente vai estudar hoje, vai trabalhar com ele hoje, traz prosperidade independente do dia da semana. É ela que eu estou usando, então é mais simplificado, assim, é mais direto. Por exemplo, dentro da magia natural é muito comum o uso, né, de elementos, representações, imagens, sabe, dos mais diversos possíveis. Varinha, atame, espada, taça, imagem, vela, um monte de coisa que a gente usa. Tem até o jeito certo, né? Então, eu coloco o sino a leste, eu coloco o cristal a norte, eu coloco a vela a sul, a taça a oeste, né? A gente tem essas posições dos quadrantes, dos elementos dentro da magia natural. No Voodoo, tem nada disso. Faz ali. Tanto que se você quiser fazer um óleo voodoo na mesa da cozinha da tua casa, você pode fazer. É muito prático, é muito simplista. Agora, não quer dizer, por ser prático e simplista, que você não possa fazer o seu óleo encantado, voodoo, no seu altar. Eu, por exemplo, tudo que eu faço, mesmo na linha voodoo, eu faço no meu altar. Só que eu tenho consciência que essa mesma linha de magia fala que eu posso fazer na mesa do escritório, que eu posso fazer na mesa da cozinha. É mais prático, assim, é mais direto. E isso acontece também porque, mais uma vez, a origem dessas práticas mágicas eram pessoas simples, né? Se a gente para voltando no tempo, eram pessoas simples, com poucos recursos, eram pessoas muitas vezes iletradas, descendentes de escravizados. Então, é claro que eles não vão ter acesso a muita coisa. Se você compara, por exemplo, com a magia natural, que vai ter como várias influências pessoas como John Dee, papos, bruxos, né, ou magos, alquimistas, que, por exemplo, tem algumas receitas alquímicas, gente, que usa ouro. Tem receitas alquímicas que pede para você ficar 21 dias comendo determinadas comidas, abstendo-se do sexo, numa realidade que o afro-americano 200, 300 anos atrás não tinha. Então, é claro que uma magia europeia cerimonial, por exemplo, uma espada. Tem rituais da alta magia que pedem uma espada. Uma espada é 300, 500 reais. Isso hoje em dia, que ainda tem toda a ideia do capitalismo. Você vai lá no Mercado Livre e compra. Pensa em como é que um afro-americano há 200 anos atrás vai ter acesso a uma espada. O preço, a dificuldade de acesso. Então, obviamente, que esses rituais, né, do voodoo, eles vão ser mais práticos, eles vão ser mais acessíveis. Tanto que a gente usa muito no voodoo partes de animais que você encontra. Por exemplo, pena de aves. Você vai utilizar, por exemplo, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco o que, que é. Caixa de marimbondo, a casca da caixa de marimbondo, terras, pós, né? Então, coisas que assim são, você vai acessar de graça ali muitas vezes, tá? Coisas que vão ser mais acessíveis, você vai pegar ali e vai utilizar no seu trabalho, tá? Então, só contextualizando o voodoo e suas práticas e tudo mais. O voodoo, ninguém sabe exatamente quando ele surgiu. Por quê? Porque o voodoo ele foi muito mais assim um movimento cultural
que aparece em vários pontos, em vários momentos, em algumas literaturas. Geralmente, as pessoas que praticavam voodoo eram curandeiros, que vinham já de uma família, né? Ou então aquelas pessoas que viviam como boticários, de cidade em cidade, vendendo ali as suas receitas, seus ungüentos, suas poções, né? Então, não tem-se exatamente uma origem do voodoo. Tem-se um momento em que você começa a ver rastros e influências dessas práticas, tá? Alguns registros, muito poucos, que a gente tem. Por isso que falar, por exemplo, em termos como voodoo histórico é muito difícil, porque você não sabe o que é o voodoo tradicional, um voodoo histórico. O que a gente tem hoje em dia, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje no nosso curso, né, de voodoo, são as informações que foram registradas, as informações, assim, as práticas que até hoje ainda são usadas em cidades como Nova Orleans. Tem um voodoo muito forte, né, em Nova Orleans. Então é isso que a gente aprende. Alguns ficaram tão famosos, por exemplo, que perduraram ao tempo, mas talvez muitas receitas e práticas tenham se perdido com o tempo, tá? Então o voodoo é isso, é uma vertente de magia que surge na América do Norte através de afro-americanos, da miscigenação do folclore europeu, especialmente da cultura inglesa, mais, né, a pagelança dos nativos americanos ali do norte da Norte América e também os negros, né, africanos que foram levados para lá. Isso é o voodoo. Não é uma religião, mas um conjunto de práticas que nós trabalhamos, que nós utilizamos. O voodoo, como ele vem para pessoas humildes e de pessoas humildes, ele vai usar elementos muito acessíveis, elementos que você tem na sua cozinha. Então é muito comum dentro do voodoo você utilizar açúcar, sal, pimenta, ervas que você utiliza como tempero, exemplo, canela, louro, anis estrelado. Você vai utilizar muitas vezes também. Existem o que nós chamamos, os elementos dentro do voodoo recebem o nome de cúrios, tá? Então, a palavra cúrios significa elementos. Existem três tipos de cúrios principais. Os cúrios minerais. O que são os cúrios minerais? Pedras, pós e águas. Então, por exemplo, cristais, pós, terra de encruzilhada, terra de cemitério, pó de banco, pó de cabaré, terra de autoestrada, pó de hospital, tudo isso é utilizado dentro do voodoo. E águas, por exemplo, água de cachoeira, água de mar, água de mina, né? Água de chuva, cabe tudo como um cúrio mineral. Cúrio vegetal são troncos, folhas, raízes, galhos, frutos, flores, né? Tudo que vem de origem vegetal. Então, banhos, lavagens de chão, tudo isso vai utilizar ervas, tá? Então, tudo que envolve ervas, qualquer parte de uma planta, são cúrios vegetais. E o terceiro são os cúrios animais. No voodoo não se tem sacrifício de animais, tá, gente? Não é uma prática comum do voodoo, como em outras práticas, a exemplo quimbanda, candomblé, umbandas traçadas, a prática de sacrifício animal. Porém, dentro do voodoo, utiliza-se partes ou aproveita-se parte de certos animais, tá? Então, por exemplo, é muito comum dentro do voodoo o uso, né, de uma pé de galo seco, muito utilizado para limpeza áurica ou benzimentos de proteção. Então, pé de galo, galo mesmo. Então, você vai lá, mata o galo, faz uma sopa dele, põe para secar e utiliza ali o pé do galo. Por exemplo, pena, né, de certos animais, pena de avestruz, tudo isso você vai utilizar nas práticas. Ou ainda, por exemplo, pé de coelho, dente de animais, tudo isso pode ser utilizado. Então, por exemplo, às vezes o ruduzeiro achou uma cobra morta, ele pode aproveitar aquela cobra, ou achou um animal morto, ele pode aproveitar partes daquele animal para os seus rituais. Isso é o que nós chamamos de cúrios animais. Então, mais uma vez, não se sacrifica animais, mas pode-se aproveitar partes de animais para determinados rituais. Então, por exemplo, você pode, e às vezes não precisa nem do animal estar morto. Por exemplo, pelo de gato, pelo de cachorro,
chifres, às vezes, por exemplo, é muito comum em fazendas a gente morchar o animal, que é cortar o chifre. Porque, por exemplo, o chifre, se o chifre do animal ele for, ele pode machucar e até matar o animal. Não sei se vocês sabiam disso. Nem todo chifre cresce para cima do animal. Às vezes o chifre ele cresce e começa a entrar no crânio do animal. Então você tem que cortar. Então, esse chifre pode ser reaproveitado. Chifre de bode. Por falar em bode, isso aqui é um cúrio que a gente utiliza dentro da magia para fazer filtros de tesão, filtros de amor, filtros sexuais. Isso aqui é barba de bode. Tá? O bode está lá inteirinho, mas cortamos aqui um pedacinho da barba dele. Para que, Gilberto, você utiliza a barba de bode? Porque o bode é um animal vinculado à sexualidade. Pode ser utilizado para filtros de amor. Isso aqui é um filtro, é um cúrio animal. O ser humano é um animal também, concorda comigo? Então, tudo que vem do ser humano também é um cúrio animal. E o que eu posso utilizar de um ser humano dentro do voodoo, Gilberto? Cabelo, sêmen, suor, pelos, unha, baba, tudo isso pode ser utilizado como um cúrio. Geralmente, esses cúrios nós chamamos de links pessoais, que, ou seja, é uma coisa que vai conectar. E tem vários usos. Por exemplo, você pode utilizar o cabelo, a unha, o sêmen, a baba, o suor, os pelos, né, vamos falar assim, para fazer uma magia de cura, uma magia de atração, uma magia de sedução, para atingir aquela pessoa. Ou, em alguns casos, especialmente, por exemplo, os mojos, que a gente vai ver daqui a pouco, você pode nutrir os mojos, você pode, por exemplo, alguns rituais que a gente usa para cuspir, a gente usa a baba, né, o cuspe, em alguns rituais, para trazer, sabe aquela coisa do nojo, do asco? Ou quebrar magia, quebrar demanda. A urina, por exemplo, é um outro elemento muito utilizado dentro do voodoo, para lavagem de chão, para quebra de magias negativas e até para rituais de açaração. Pessoal, até aqui todo mundo entendeu direitinho, todo mundo compreendeu os elementos que compõem o voodoo, a história, o processo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contar alguma percepção, alguma experiência que teve? Ou aproveitar para tirar alguma dúvida? Tudo certinho? Deixa eu ver aqui no chat. Tudo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem sinalizar no chat, a William fala: entendi, professor, estou anotando tudo aqui. Estou gostando de ver seu empenho, tá, William? Perfeito, perfeito, meu querido. Então, o Voodoo ele vai trabalhar essa prática, né, vamos falar assim, de magia direta. E aí eu vou entrar num outro tópico que vale não só para o Voodoo, mas para qualquer linha de magia: a moralidade e a ética do bruxo. Às vezes a gente olha para certas práticas e fala, nossa, isso é do mal. Ou para outras práticas e fala, nossa, eu acho que isso é do bem. Vamos lá, vamos com calma. Essa coisa de mal ou bem é um processo muito negativo. Por quê? Primeiro, não existe bem e mal da forma como a gente imagina. O que eu taxo de bem, normalmente é algo que favorece o meu ego, sabe? É algo que favorece, tipo assim. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte: eu e você estamos competindo por numa entrevista de emprego. O que é bem para mim? Eu ser aprovado. O que é mal para você? Você não ser. Então você percebe que para mim ser aprovado você não pode ser. Então uma situação ela pode ser boa para um e má para outra ao mesmo tempo. Claro que isso não é justificativa para você sair, por exemplo, aí fazendo tudo e achar que é isso mesmo. Mas a gente tem que entender que algumas práticas são importantes. Por exemplo, o Voodoo, ele te ensina a te proteger. A maioria dos rituais de proteção que eu fiz até hoje, eu faço na linha do Voodoo. Mais do que fazer na linha do Voodoo, o Voodoo me ensinou o seguinte: você pode se proteger. Porque a gente, às vezes, vem de um lugar onde, assim, e é claro que a gente tem que perdoar, é claro que a gente tem que ter tolerância, é claro que não é para tudo que você vai acender uma vela, não é para tudo que você vai. Mas, às vezes, o que você precisa é de um ritual para afastar alguém que está atrapalhando o seu caminho.
E aí, mais uma vez, antes de ir lá e fazer o ritual, eu vou analisar todas as consequências. Então, por exemplo, não é porque tem alguém se metendo com o seu marido, com a sua esposa, que você vai fazer um afastamento. Porque às vezes você tem que ver, se tem alguém se metendo, será que ainda vale a pena esse casamento? Agora você fala, não, Gilberto, vale a pena, a gente tem uma história juntos, eu sei que ele gosta de mim. Aí é diferente. Então você pode ir lá e afastar essa pessoa que está te prejudicando. Mas antes de afastar, pensa se vale a pena. Aí você afasta uma mulher hoje, afasta outra mulher amanhã, afasta outra semana que vem. Eu falo, não afasta a mulher, não, afasta você dessa desgrama desse cara. O bruxo, ele não é só o que vem do teu ego que você vai fazer. Você tem que ter maturidade para fazer as coisas. Mas em alguns momentos você tem que fazer. Tem gente que às vezes cisma com você. Então alguém começa a te perseguir de graça, na injustiça. Então você tem todo o direito de se defender. Então alguns rituais do voodoo, eles vão te ensinar a te proteger. E outra coisa que eu falo além disso, o voodoo também, ao saber o que pode ser feito, você começa a se proteger também para que os outros não façam com você. Quer ver um exemplo que o voodoo ensina para a gente? Você tem um par de chinelo. Um dos seus chinelos sumiu. Ficou 2, 3 semanas desaparecido e, de repente, magicamente, seu chinelo apareceu. Joga essa porcaria fora. Uma das coisas para azarar uma pessoa é o sapato ou o chinelo dela. Tá? Então, assim, perdeu o chinelo, perdeu o sapato, e magicamente esse sapato apareceu depois, joga fora. Outra coisa, né, que o Rudu me ensina muito, encontrou, por exemplo, alguma terrinha na porta da tua casa, encontrou no telhado, na sua casa, uma coisa que não devia estar ali, desconfia. Porque muita gente acha que você fazer um trabalho negativo com uma pessoa, você precisa de um monte de coisa. No Rudu, não. No Rudu, uma terra conjurada já faz um estrago desgramado na sua vida. Tem rituais de azaração que é feito só jogando um pó no caminho que você vai passar. E eu não estou falando isso para te deixar alarmado ou para que você faça isso para as pessoas, mas para que você conhecer o tipo de coisas que podem ser feitas para evitar que você passe por isso, sabe? E claro, a gente vai aprender também como desamarra, faz esse tipo de coisa. Alguém fez uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Posso fazer separação dentro do voodoo? Pode. E aí, o que acontece? Poder fazer, você pode. Eu recomendo que faça? Não. Mas existem vários rituais dentro do voodoo que podem fazer essa separação. O voodoo ele não é uma linha de magia que vai ser... Por exemplo, a religião ela tem vários aspectos que são alguns positivos e outros negativos. Religião no sentido geral, tá, gente? Por exemplo, eu sou sacerdote de Umbanda também. Dentro da Umbanda, nós temos vários mecanismos para proteger os nossos adeptos. Muitos mecanismos que a gente protege os nossos adeptos. Como assim, Gilberto? Então vamos lá. Você vai fazer um ritual? Primeiro, defuma o lugar todo. Você cria uma relação com as entidades e com as forças da natureza paternais. E pode parecer que não, mas faz uma diferença danada. Uma coisa é eu cultuar a tempestade, que assim, a tempestade não quer saber de nada, ela destrói o que estiver no caminho dela. Outra coisa é eu personificar a tempestade através da minha mãe Yansan. Essa relação paternal que a religião traz já protege o magista, porque todo umbandista, candomblessista, quimbandeiro é um mago, um bruxo, uma bruxa, mas já com proteção. Então, por exemplo, quando você fala, né, quando você ensina que toda ação tem uma reação, você já está criando ali uma proteção. É sério isso. Por que a religião, às vezes, ela te limita? Para te proteger. Tem muitos pais de santo que não gostam que os adeptos, que os filhos estudem, alguns para manter o poder e o domínio em cima deles, mas outros por quê? Porque a magia é assim, você pode estudar, pode praticar, mas ou você domina ou você é dominado. É simples e não tem assim papai me dói. Se você invocou uma entidade que você não sabe lidar, você vai se virar com ela depois na tua vida, sabe? É nesse nível. Então a magia, ela não tem, por isso que existem toda a forma certa, por isso que a gente fala, olha, vai aos poucos, porque assim, qualquer pessoa pode invocar qualquer coisa. O difícil é lidar com aquilo depois.
Então, as religiões elas vão criando um sistema para proteger o adepto. Vou dar um exemplo para vocês. A Wicca é uma outra religião também, né, que trabalha a magia. A Wicca, por exemplo, na lei tríplice, né, tudo que eu faço volta 3 vezes para mim. Não é bem assim que funciona, mas é uma forma de eu imbuir na cabeça do adepto que ele tem que ter responsabilidade. Se ele, tipo assim, eu não quero que aquilo volte para mim, então eu não faço. Não é tão simples assim, tá, gente? Mas é uma forma de vocês entenderem que as religiões elas te limitam. O Voodoo não, quer fazer, faz. Mas assim, entenda que as coisas acontecem. Então, por exemplo, que eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. É até muito interessante. Quando eu fui fazer o pó, esse pó aqui, isso aqui é o pó do sumiço, né? Eu vou falar dele daqui a pouco para vocês. No pó do sumiço a gente usa um monte de coisa. Eu fui fazer ali o pó, comecei a engasgar enquanto eu fazia o pó por causa dos elementos que tem aqui dentro. Por que eu estou pegando esse exemplo? Para mostrar para vocês que vocês podem fazer tudo, mas quando você está mexendo com aquilo, você está mexendo com aquilo. Se eu ponho a mão no barro, eu vou me sujar. Então, é muito isso. Mas se você está disposto, quer, pode fazer. É... Alguém fez uma pergunta no chat aqui, deixa eu abrir. Professor, você pode dar alguns exemplos de amuleto para proteção dentro do voodoo? Vamos lá. Tá. Existem vários amuletos, né, que vocês podem utilizar dentro do voodoo. O voodoo, eu vou, na verdade, ensinar, eu vou responder a sua pergunta daqui a pouco, que eu vou ensinar uma forma de fazer amuletos. Sabe os patuás que nós temos dentro da Umbanda? Nós temos algo parecido, só que mais elaborado dentro do voodoo. É o que nós chamamos de mojo ou gris-gris, né? Os gris-gris que são ou saquinho da bruxa, que são os amuletos que a gente usa. Vou trazer isso daqui a pouco para você. Tá. Então, falei sobre os cúrios, né? Que são esses elementos que a gente utiliza. O voodoo, eu falei com vocês que o voodoo, você pode ou não acreditar em espíritos, pode ou não acreditar em deuses. O que o voodoo acredita é que você precisa acreditar que existe energia. Isso aí não tem como, porque você conjura essas energias. E o voodoo tem uma visão muito legal. Vou até pegar uma Bíblia aqui, que a gente vai entrar nesse tópico agora. Peguei uma Bíblia aqui. O voodoo ele chama Deus de o conjurador original. Eles acham que Deus é o primeiro de todos os conjuradores. Ele conjurou todas as coisas que existem e o livro de conjuros de Deus é a Bíblia, influência, né, cristã dentro do voodoo. Então, por exemplo, eles acham e acreditam que através da Bíblia você pode conjurar as coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Desde algo bom até algo ruim. Aquela maldição que Deus coloca a serpente, sabe? Rastejará sobre o pó do teu ventre. Aquilo ali dentro de um ritual de voodoo, você pode conjurar coisas ruins para a vida de outra pessoa. Por exemplo, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser um conjuro utilizado para um ritual de prosperidade. Então, assim, todos os versículos bíblicos, especialmente os salmos, eles podem ser utilizados para fortalecer certos rituais que vocês tenham, sabe? Então, a Bíblia é considerada um livro de conjuro. Inclusive, existe uma coisa chamada petição, nós vamos ver daqui a pouco, que a Bíblia pode ser utilizada também. A gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu ver, detesto Bíblia. Tem gente que não gosta de usar a Bíblia, seja por causa de alguma questão pessoal. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de usar a Bíblia porque acha que é um pecado fazer magia com a Bíblia. Então, a pessoa tem essa visão que é um pecado. Fala, não, mas fazer uma magia com a Bíblia, está errado isso aqui. Se ela tem essa visão, não mexe com a Bíblia no voodoo. Sabe por quê? A mente influencia muito. Se você faz um negócio contrariado, nem faz. A sua mente vai atrapalhar o seu ritual. Tem gente que não gosta de usar a Bíblia no ritual porque detesta a egrégora judaico-cristã. Porque tem toda aquela questão do quanto a religião oprimiu, machucou, atacou, teve a Inquisição. Então tem bruxo que não gosta nem de olhar. Tá tudo bem.
Ah, Gilberto, mas então como é que eu vou conjurar os meus feitiços no Voodoo se eu não posso usar a Bíblia? Esse é o legal do Voodoo. Você pode conjurar, por exemplo, cantando ponto. Se você é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cantando mantra, recitando versos mágicos, se você é da magia natural. Então, por exemplo, você vai conjurar o seu pó do sumiço, você pode fazer isso rezando o Salmo 91, você pode fazer isso cantando um ponto de demanda de Exu, você pode fazer isso cantando um mantra de Shiva, ou você ainda pode criar um feitiço rimado e ir mantrando aquele feitiço que você mesmo criou dentro do pó do sumiço que você fez. Você pode, por exemplo, ler Cantares de Salomão, imantar, por exemplo, um óleo de sedução, recitando algum verso de Cantares de Salomão, que é uma beleza para ritual de atração, especialmente homem para mulher, tá? Especial homem para mulher. Quando eu falo homem para mulher, é no sentido assim, homem para seduzir mulheres ou homens para seduzir outros homens, né, gays, também é muito bom. Para mulher nem tanto, mas para homem é muito bom, porque Salomão, gente, era o bicho, tá? Um dia vocês pegam a nível de experiência e vai ler Cantares de Salomão, você vê o erotismo que tem. Você pode imantar um óleo de sedução, um Follow Me Boy, um Follow Me Girl, que são óleos comuns dentro do Voodoo, utilizando Cantares de Salomão, como você pode utilizar cantando, invocando Lilith, ou você pode invocar esse mesmo ritual invocando Afrodite, né? E mantendo a energia dela. Então, se você não quiser usar, não precisa usar. Pode usar aquilo que você está mais habituado. Porém, tradicionalmente, né, a Bíblia é sim um elemento muito utilizado dentro do Voodoo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat, que eu li algumas coisas por alto. Tá, vamos lá. Boa noite. O mojo é tipo uma forma pensamento presa para um propósito? Tamara, é exatamente isso. Eu vou explicar o mojo daqui a pouco, aí eu retomo a sua pergunta. Para vizinha que incomoda para se mudar, existe? Mestre, esses pós têm os mesmos elementos da pemba? Vamos lá. Para essa questão de vizinho incomodado, tem algum elemento dentro do Voodoo? Tem vários, na verdade. Então, por exemplo, geralmente, nesse tipo de caso, a gente faz muito uso dos pós. Então, por exemplo, existe desde pós, a exemplo, como o pó do sumiço, terra de cemitério, terra de autoestrada jogado sobre o telhado ou na frente da casa da pessoa, até, por exemplo, alguns curos de origem vegetal. Um elemento muito comum, uma vez um rapaz me procurou, esse rapaz, ele era uma história muito legal, assim, ele não era meu filho de santo, mas ele tinha uma ligação comigo, ele confiava de mim de vez que ele precisava de mim. Então, quando ele precisava, ele mandava uma mensagem e tudo mais. Aí um dia ele tá assim, Gilberto, me ajuda numa coisa. Cheguei aqui em casa e tinha um monte de alpiste jogado em toda a minha varanda de casa. O que é isso? Eu falei, meu filho, tem alguém que não te quer aí. Alpiste é um exemplo de um curo que você usa para afastar as pessoas. Agora, o que acontece, gente? Vamos lá, vamos entender esse processo primeiro, tá? Não adianta só o elemento em si. Você precisa dessa palavrinha que a gente falou, que é o conjurar. O Voodoo, ele acredita que tudo tem uma energia. Só que, por exemplo, vou pegar esse quartzo rosa aqui. Esse quartzo rosa, todo mundo sabe que quartzo rosa é um cristal usado para o amor. Ok. Mas você acha que simplesmente ter esse cristal aí na tua casa vai te fazer você encontrar o amor da sua vida? Talvez te ajude, mas não vai fazer grandes coisas, não. Você precisa conjurar primeiro esse cristal. Como é que eu conjuro esse cristal, Gilberto? Conjurar é intencionar, é usar essa força que você tem e ativar a mônada divina que está aqui dentro. Então, você pode conjurar isso através de uma recitação, de um mantra, de uma invocação, ou simplesmente dando uma função. Esse quartzo rosa, de hoje em diante, vai atrair o amor para a minha vida. Esse quartzo rosa, se você quiser, pode até pensar em alguém enquanto você está conjurando. E aí, a partir daquele momento, essa energia foi conjurada para aquela situação. Então, na hora de utilizar o pó, fazer um mojo, fazer lá o que for, você vai conjurar com a intenção daquilo que você quer. Porque os elementos eles podem ser utilizados para várias coisas. Por exemplo, o pó de rodovia, o que é pó de rodovia? É literalmente uma autoestrada, geralmente interestadual. Então, sabe aquelas estradas que
BRs, aqui no Brasil a gente chama de BR, né? Vai na beirada de uma BR, pega aquela terra, coa até ela ficar bem fininha e guarda. Aquela terra você pode utilizar desde mandar alguém embora, até pode ser utilizada, por exemplo, para trazer prosperidade, fluxo e movimento. Aí tudo vai depender do conjuro que você faz. Por exemplo, a camomila você pode usá-la para prosperidade, harmonia e resolver problemas na saúde. Como é que eu vou definir, então? Na hora de fazer o chá, simplesmente eu vou intencionar. A camomila, eu quero que ela faça tal coisa. Eu conjuro a camomila com aquele propósito. É... Alguém, deixa eu ver a outra que eu não lembro. Eu li. Mestre, esses pós têm os mesmos elementos da pemba? Alguns sim e outros não. Por exemplo, muitos desses pós que são vendidos, eles têm ali uma origem, mas eles podem ter outros elementos. Os que eu ensino, os que eu trabalho, geralmente são as receitas tradicionais. Então, tem várias receitas tradicionais que a gente utiliza, né? Mas alguns pode ser que sim. Sabe, inclusive a pemba, que é usada nas religiões afro, eu utilizo às vezes para fazer alguns pós também. E assim, existem os pós tradicionais, né? Então, os óleos tradicionais. Então, por exemplo, vou pegar um óleo tradicional aqui, o Follow Me Boy, que é um óleo que é muito utilizado para atrair garotas, para atrair, perdão, para atrair rapazes, né? As meninas usavam bastante, para atrair homens e tudo mais. O Follow Me Boy, ele é uma receita tradicional. Mas em cima dessa mecânica, você pode desenvolver óleos e pós particulares também, tá? Não precisa ficar preso só aquelas receitas. Não. As tradicionais já têm ali efeito, né? Mas você pode criar também em cima disso sem problema. Eu crio vários pós. Por exemplo, em cima da receita, eu criei esse pó aqui, ó. Em cima das receitas do Voodoo, eu criei esse pó aqui. Esse pó aqui é o meu de blindagem de relacionamento, que eu uso às vezes para blindar, proteger uma relação. Foi um pó que eu mesmo criei, mas é um pó que eu criei, mas uma das bases dele é o pó de tijolo, que é um pó tradicional do Voodoo. Então vocês podem também brincar em cima disso, criar em cima disso. Por falar em pó de tijolo, vou ensinar essa receita para vocês, que é uma das mais básicas, tá? E é muito legal. O que vocês vão precisar para fazer o pó do tijolo? Pó do tijolo, vocês vão precisar de um tijolo, especialmente de uma obra que está caindo, uma casa velha, um tijolo que sustentou muito uma casa, sabe? Um tijolo assim. Aqui perto de casa tem, não sei se vocês vão conseguir fácil. Sabe esses prédios em demolição, casa em demolição? Pega um tijolo daquilo ali, pega um balde de água, faz um chá bem forte com ervas de proteção. Então, por exemplo, arruda, guiné, sal, limão, sálvia. Aí vocês podem brincar aí com a erva de proteção que vocês quiserem. Faz um chá bem forte, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, guiné, faz ali, mistura bastante erva de proteção. Pega o seu tijolo, enfia dentro dessa mistura, o tijolo ele vai absorver para dentro dele, né, aquela água. No dia seguinte, tira aquele tijolo e põe para secar. Dá trabalho, gente, mas o voodoo é um tipo de magia muito prático. Então você vai precisar pôr a mão na massa, você vai sujar a mão, tá? Não tem como fazer voodoo assim engravatado, não. Você vai sujar, é uma magia prática. Pega aquele tijolo, põe para secar. Quando tiver bem seco aquele tijolo, você vai transformar ele num pó, vai socar ele até ele virar um pó. Vou tentar mostrar na beirada da câmera para vocês. Até ele virar um pó bem, cadê a câmera? Bem fininho, tá vendo? Até ele chegar nessa textura aqui de areia, né? Bem fininho. Seu pó do tijolo está pronto. Gilberto, onde que eu posso utilizar o pó do tijolo? O pó do tijolo, o uso principal é fazendo ao redor das portas e janelas da sua casa para impedir assalto, para impedir misturas de ataques de pessoas, para impedir ataques físicos e espirituais. Então, por exemplo, impedir assaltantes, impedir espíritos imundos, impedir energias negativas de, de entrar na tua casa. Quando você joga, inclusive, quer um teste legal, ninguém que quer te fazer o mal consegue passar. Então, se algum amigo, depois que você jogou pó de tijolo,
na porta de casa, não, vou ficar esperar você aqui mesmo, já pode dar um tchau, porque não é boa pessoa, não é boa índole, não, tá? Esse é o uso principal, mas não é só esse, tá? Então, por exemplo, quando eu vou viajar, eu pego uma foto minha, coloco no meu altar e faço um círculo, né, com esse pó ao redor, como se fosse um círculo me protegendo. Para quê, Gilberto? Para proteger a mim durante aquela viagem. Ou alguém, por exemplo, algum amigo, alguém que eu amo, eu sinto que ela está correndo algum perigo, eu posso fazer a mesma coisa. Fazer um círculo de proteção com esse pó de tijolo ao redor dela. Posso utilizar esse mesmo pó, por exemplo, para ungir uma vela, com essa intenção de proteção. E aí eu posso pôr para proteger meu relacionamento, para proteger minha empresa, para proteger o que eu quiser. Tá? Então, essa é uma receita tradicional do Voodoo, que é o pó do tijolo. Tá? Então, já aprendemos um pó aí bem bacana, né? Eu quero ensinar para vocês um óleo agora, que também é muito comum. Dentro do Voodoo, gente, nós fazemos muitas poções. Poções, pós, óleos, terras, e a gente usa quando precisa. Inclusive, quem quer ganhar uma renda extra, por exemplo, pode fazer para vender. Existem muitas lojas especializadas, né? No Brasil ainda não é tão comum. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitas lojas especializadas em voodoo. Nova Orleans, assim, você tropeça em lojas que vendem produtos voodoo. Então, vocês aí podem até ter uma oportunidade de renda também, produzir esses elementos e vender. Eu mesmo vendo bastante desses elementos, vários desses pós, por exemplo, o pó do sumiço, blindagem de relação, pó da sorte, tudo isso, né, é muito bom para vocês podem fazer disso uma renda. Ou, por exemplo, quando eu comecei, hoje em dia, né, tem rótulo, hoje em dia tem uns potinhos bonitinhos assim, mas os primeiros que eu fiz, eu tenho até hoje. Isso dura é uma vida, né? Vou mostrar aqui para vocês. Os primeiros pós que eu fiz para uso pessoal meu, eu usava potes velhos, tá vendo? Eu reaproveitava potes assim, esses potinhos mais velhos que a gente tem em casa, e fazia. Por exemplo, esse daqui é um pó de sumiço que eu fiz. Olha como é que tá hoje a diferença. Hoje está mais bonitinho, tem rótulo. Esse aqui é o primeiro pó de sumiço que eu fiz. O pó da sorte, né? Ainda tem um restinho aqui. Um pó de limpeza que eu fiz, né? Todas essas receitas eu ensino no meu curso. Mas o que acontece? Vocês podem e devem ter para uso pessoal. Vou mostrar para vocês a câmera, não sei se vai. Essa parte da prateleira toda aqui atrás, aqui não deu certo não. Essa parte toda aqui atrás são pós que eu faço para mim, ou elementos ou curos que eu tenho e que eu deixo aqui para quando eu precisar fazer no meu altar aqui já está à mão. Então, por exemplo, preciso de um açúcar da bruxa para o amor, vou lá e pego. Preciso de um elemento X, vou lá e pego. Então, vocês podem fazer também para ter em mãos ali, né? Como se fosse uma dispensa mágica. Então, a gente usa bastante, tá? Eu vou ensinar para vocês agora um óleo bem simples chamado Fast Look. Outra coisa importante, o Voodoo, muitos nomes vêm do inglês. Então, por exemplo, Fast Look, é, Domination Oil, tipo assim, às vezes vocês podem traduzir, tá? Fast Look é sorte rápida, mas às vezes nos livros, literatura, cursos, vocês podem ver, por exemplo, Follow Me Boy sigam-me garotos, mas acho que Follow Me Boy vem demais, ou sei lá, o pessoal usa bastante, que é um nome tradicional, é um outro óleo também. Então é muito importante vocês terem essa cabeça, assim, que alguns termos vêm do inglês, mas vocês podem traduzir. Fast Look é sorte rápida. Por que eu escolhi esse? Porque, como é uma palestra, ele traz o conceito mais rápido. Você usa três curos: um óleo base, um curo mineral e um curo vegetal. Então, o que vocês vão fazer? Peguem, né, ali um potinho. Eu gosto muito de trabalhar com vidro. Eu gosto muito de trabalhar com vidro. Mas
Porque eu venho de uma escola de magia, onde o vidro é legal, né? Por exemplo, como é que eu posso te falar? No voodoo, se você quiser pôr no plástico, você pode pôr. Mas como eu gosto de uma. Eu tenho o meu lado bruxo, que eu não abro mão, mesmo o Rudu falando que eu não preciso olhar a lua, eu olho a lua. Mesmo o Rudu falando que não tem necessidade de olhar o dia da semana, eu olho o dia da semana. Mesmo o Rudu falando que pode ser feito num negócio de plástico, eu sempre dou preferência para vidro, tá? Até porque alguns óleos têm aroma e o vidro conserva melhor o aroma. A exemplo da Coca-Cola, né, gente? Toma uma Coca-Cola numa garrafa de vidro e toma numa KS para você ver a diferença. Então vamos lá. Vocês vão escolher, então, pega ali um potinho de vidro. Vocês vão utilizar um óleo. Eu peguei esse resto de óleo de amêndoas, esses que a gente usa na pele e no cabelo, tá? Inclusive, se for um óleo de amor, eu sugiro o óleo de amêndoas paixão. Nossa, gente, eu amo o aroma do óleo de amêndoas paixão, aquele da Xuxa, que ela passava no corpo. Não sei se é a imagem mental da Xuxa que me impregnou aquele negócio. Eu sempre que eu vou fazer um óleo de amor, eu uso esse aqui. Até comprei um novo, que eu vou fazer um óleo esses dias para a loja. Esse aqui, ó. Para óleos de amor, né, é o melhor que tem. Mas vamos lá. Então, como a ideia aqui é fazer um para vocês, eu vou pegar a base. Ó, óleos que são muito bons. Óleo mineral eu não gosto muito. Não gosto muito de trabalhar com óleo mineral, mas você pode. O pessoal está fazendo pergunta do tijolo aqui, peraí que eu vou ver. A Cíntia falando, é muito bom mesmo o paixão, esse vermelho é muito gostoso. Eu gosto demais também. A Regina pergunta: o tijolo tem que ser inteiro, tem que ser grande? E alguém mais falou do tijolo. Não precisa, tá, gente? O tijolo não precisa ser grande, pode ser até um pedacinho aqui. Quanto maior, mais você vai produzir, mais tempo você vai ter. Mas pode ser um pedacinho pequeno, não precisa ser o tijolo completo, não, tá? E quanto mais velho for o tijolo, melhor. Então, vou pegar o óleo, vou pôr aqui dentro do vidro, né? E aí, gente, esse óleo é interessante que ele seja um óleo de origem vegetal, eles costumam ser melhor, tá? Vocês podem, inclusive, já na escolha do óleo, casar com a intenção de vocês. Por exemplo, óleo de girassol, ele é muito bom se for fazer um óleo de prosperidade. Por exemplo, esse óleo que a gente vai fazer aqui é um óleo que você poderia ter usado como base o óleo de girassol. O óleo de coco, especialmente o óleo de coco sem odor, né? Tem um que a gente compra, ele é assim o melhor que pode ser usado para tudo. O óleo de coco é um dos melhores que tem, tanto que quem trabalha com aromaterapia sabe disso, né? A gente usa bastante o óleo de coco. Mas assim, pode usar óleo de uva, óleo de girassol, o óleo de soja, que é aquele óleo que a gente usa na cozinha, a maioria dos praticantes não gostam, mas pode ser utilizado também em último recurso, tá? A maioria das pessoas que eu conheci na minha vida que fazem voodoo não gostam do óleo de soja, mas pode ser utilizado também, tá? Mas aí você pode ir lá no banheiro, pegar um óleo que você tem desse de cabelo, de pele e utilizar. O Follow Me Boy, ele vai utilizar, perdão, Follow Me Boy, o Fast Look, ele utiliza como uma base dele a pirita. A pirita é esse cristal, vou mostrar ele maior, fica mais fácil para vocês quando reconhecerem ele aí. Isso aqui é uma pirita, também chamado de ouro de tolo. A pirita é um cristal muito bom para trabalhar prosperidade. Você vai usar uma pirita menorzinha, pequenininha, e aí o que que você vai fazer? Pega essa pirita e coloca dentro do óleo. Para conjurar, cada conjurador tem a sua técnica. Alguns conjuradores colocam as mãos em concha e ativam, né? Eu ativo a energia da prosperidade, da sorte, do brilho, que a pirita magnetiza esse óleo com a sua energia, trazendo sorte, abrindo caminhos, trazendo o seu brilho, o seu encantamento. Você pode criar ali uma oração da tua cabeça na hora. Você poderia, por exemplo, pegar a Bíblia lá no Salmo 23,
ou, por exemplo, outra passagem que trata de prosperidade, né? E ler. O outro elemento que a gente vai utilizar é a canela em pau, né? O que é a canela em pau? É um pedacinho de canela mesmo. Gilberto, mas qual que é a medida da canela? Não tem uma medida certa, não, tá? Não precisa ficar preso a isso, assim, um pedaço, dois pedaços, três pedaços. Coloca uma quantidade boa ali, que nem seja pouco, nem seja muito. Pode ser a canela em pó, Gilberto? Pode. Mas essa receita, geralmente, a gente utiliza a canela em pau. Conjura, né, o seu óleo, o seu intencionamento. E aí, o que que você vai fazer? Tem duas formas agora de você fazer esse óleo. Alguns conjuradores, o conjurador raiz, enterra isso aqui por 21 dias. 21 dias, tá? Interessante você entender isso. Por quê, Gilberto? Porque o conjurador, ele olha muito para a terra e ele acredita que a energia das coisas está na terra. Você pega uma semente de milho, joga na terra, o milho cresce. Você planta uma goiaba, a goiaba cresce. Então, existe uma força vital na terra que você vai utilizar para plantar esse óleo. Então, eu planto esse óleo e 21 dias depois eu retiro esse óleo da terra e ele tem mais axé, ele tem mais poder, ele tem mais força, né? Então, você pode utilizar esse elemento aqui, esse para fazer o conjuro e tudo mais. Gilberto, eu não tenho terra aqui. Você pode ter um vaso sem planta ou com planta, só com essa função, se você quiser trazer essa ancestralidade para a prática, ou hoje em dia muitos praticantes, né, que já vão se modernizando também, não enterram mais o óleo, mas deixam à sombra, não pode ser exposto ao sol, por 21 dias, tá? Geralmente, alguns 7, 14, mas o ideal é 21 para o óleo ficar bom. Lembrando de todo dia ir lá e dar uma sacudida, tá? Para passar as propriedades dos curos para o óleo. 21 dias depois, o seu óleo está pronto. E aí, gente, não tem prazo de validade, tá? Esses óleos, esses pós, essas receitas do Rudu, isso vale para uma vida inteira. Eu faço e só refaço quando acaba. E aí, você vai lá, dá uma chacoalhada de vez em quando, sempre que você precisar, seu óleo está aqui. Ó. Pronto, já fiz um óleo. Gilberto, é só isso? É só isso. Se você quiser, isso aqui é a receita do Fast Loop, do sorte rápido. Mas se você quiser, você pode pegar isso aqui, pôr no seu altar de magia e acender vela dourada, vela laranja, vela amarela, acender incenso de canela, invocar Ganesha, invocar o povo cigano, invocar Exu, invocar quem você quiser para magnetizar. Você pode fazer? Pode. Ou simplesmente vai fazer como a receita pede e seu óleo está pronto. Maneiro pra caramba, né? Vamos lá então, pessoal. Alguém colocou muito bem colocado aqui. Geralmente, no Rudu, nós gostamos de números ímpares. O que significa isso? Então, se eu vou colocar lascas de canela, eu vou por 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, números ímpares. E tem um porquê, sabe? Por que que a gente, alguém sabe me dizer o porquê que a gente dá preferência a números ímpares dentro do Rudu? Energeticamente falando, a diferença do ímpar e do par? Enquanto isso, eu vou abrir o chat aqui. Vamos pensando por que que a gente dá preferência para o ímpar. O William pergunta: terras comercializadas têm a mesma energia que a terra que a gente encontra nos terrenos livres? Tem, só que você tem que saber a procedência dessa terra, né? Porque, por exemplo, muito bem, Tamara. O que que acontece? A pessoa te fala assim, tô te vendendo terra de cemitério. Quem garante que ela não pegou aqui no quintal da casa dela e te vendeu? Se você, por exemplo, como é que eu posso falar? Confia na pessoa ou confia na marca, beleza, pode comprar que tem o mesmo efeito. O Rudu ensina a gente que a energia fica. Tanto que eu tenho aqui em casa terra de encruzilhada, terra de cemitério, sabe? Tem algumas terras que eu ainda quero, que eu ainda não consegui pegar, né?
mas pretendo trazer. Então, assim, vocês podem utilizar essas terras também. O Fábio, a Tamara colocou uma coisa que está certíssimo, e o Fábio complementou agora. Vamos lá. O ímpar deixa a energia aberta. O ímpar, ele traz a energia do movimento. Porque, por exemplo, 1 mais 1, 2, fechou. O 3, ele cobra um complemento. O ímpar chama, é como se, por exemplo, vamos agrupar. 2, 3 é 2 e 1. O 1, ele meio que puxa mais um. Então, o ímpar traz a energia do movimento. Então, o ímpar para prosperidade, para saúde, para movimento, para coisas novas, para melhorar as coisas, sempre é bom. O Fábio complementa uma coisa aqui que, para relacionamento, o par pode ser uma boa opção. E é verdade. Por quê? Porque, apesar de, claro, numa relação também ter que ter movimento, você fecha a energia dos dois. Você traz a energia dos dois. Tanto que isso em qualquer vertente de magia, sempre que você vai trabalhar relacionamento, é bom você trabalhar números pares. Por exemplo, se você mora com a sua esposa, mora com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, nunca tenha 3 almofadas. Tenha 4, 6 ou 2. Nunca tenha um objeto. Sempre tenha par. A energia do casal no par se complementa. Se você tem 3, você traz uma individualidade, você traz um ego que às vezes atrapalha na relação. Então, para coisas de relacionamento, talvez o 2 seja uma opção. Fora isso, o resto sempre 3. 3, 5. E além da questão dele atrair não só, por exemplo, aqui é porque a gente usou 2 curos, 3 com óleo, mas, por exemplo, na hora de escolher quantos curos eu vou colocar no mojo, por exemplo, eu sempre também coloco 3, 5 ou 7 elementos diferentes, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Por que não? Tá. Gostei de colocar energia. Você pode. Aí, Fábio, é a sua prática com a magia, tá? A sua prática com a magia. Regina, fechamento nem sempre é ruim. Por exemplo, numa relação, sabe quando essa gíria que os jovens falam hoje em dia ensina isso pra gente? Quando o cara vira para mim, não, antigamente falava eu te amo, você é o amor da minha vida. Hoje em dia fala assim, é meu fechamento. Quer dizer, você me completa, eu e você tô bem, eu tô estável com você, né? Então, essa questão do par traz a estabilidade, que para um casal é bom, mas nas outras áreas da vida não. Vamos lá. Tá. Então, agora, gente, isso aqui é uma receita de óleo, tá? Então, a gente já viu um pó, que é o pó do tijolo, já vimos uma receita de óleo, e agora alguém falou uma outra coisa, para falar sobre conjurar, né? Conjuramento com a Bíblia ou conjuramento livre. Eu já falei isso, mas eu acho que você chegou depois, Fábio. O que acontece? Dentro do Voodoo, vocês podem conjurar, né? Manter a sua prática com alguma verbalização, então pode ser um canto, um poema, uma frase, uma reza, uma oração, qualquer coisa. Como o Voodoo tem essa influência protestante, cristã muito forte, a Bíblia é muito utilizada. Tá? Então, assim, geralmente os salmos, né, os salmos e tudo mais, mas qualquer trecho da Bíblia, do Antigo ao Novo, do Velho ao Novo Testamento, pode ser utilizado. As maldições daqui podem ser utilizadas para amaldiçoar alguém, e o que não falta na Bíblia é maldição. Desde Deus amaldiçoando Eva, Adão e a serpente no paraíso, passando, né, pelas guerras que os hebreus tinham com os vizinhos, passando pelos profetas amaldiçoando, chamando de vale de ossos secos, até ali chegando em Jesus amaldiçoando a videira e depois ali o Apocalipse amaldiçoando todo mundo. Essas maldições podem ser utilizadas em rituais de maldições e pragas, como as bênçãos que também acontecem em demasia, né? Desde Noé abençoando seus filhos, Deus abençoando Israel, Jesus abençoando as pessoas, né? Isso tudo também pode ser utilizado para bênçãos, tá? Então, quem quiser pode trabalhar. Algumas pessoas, como eu falei, não gostam de trabalhar ou por um respeito que eles têm à figura da Bíblia, ou então por um desprezo que eles têm à figura da Bíblia, e aí também, se ele não gosta, não precisa. Ele pode trabalhar com algo da escola dele de magia. Então, ele pode, por exemplo, vai fazer um pó do sumiço, canta um ponto de demanda.
vai fazer um óleo como o Fast Look, você pode mantrar para Ganesha, ou, como o rapaz aqui falou, encantar para Exu. Então, é, ou criar um poema, como os bruxos fazem, né? Bruxaria natural e Wicca faz muito isso, cria um poema e vai mantrando aquele poema. Tem um poema, uma recitação que eu aprendi com um bruxo que eu gosto bastante, que ela é muito simples, né? E ao mesmo tempo muito poderosa. Um óleo igual esse aqui é muito bom. São 4 palavrinhas: brilho, beleza, harmonia e riqueza. Brilho, beleza, harmonia e riqueza. Brilho, beleza, harmonia e riqueza. Vai mantrando essas palavras em rituais de prosperidade. Vai magnetizando, tá? Não é porque são palavras simples que elas não têm efeito, pelo contrário. Fica mais fácil para o cérebro projetar aquilo ali. Brilho, beleza, harmonia e riqueza. Brilho, beleza, harmonia e riqueza. E aí você vai mantrando. Vamos para o próximo aqui. Alguém fez uma pergunta. Só me fala sim ou não. Pode-se riscar a ponta, o ponto de Exu, uma vela no centro e colocar o óleo rudo dentro do ponto riscado para imantar com a energia de Exu ou pombagira? Pode sim, Fábio. Sem problema algum. Mestre, pode me ensinar algo para vizinhos barulhentos, coisas simples mesmo? Olha, vizinhos barulhentos, tem uma coisa que você pode fazer. Deixa eu ver se eu acho um exemplo, tá, gente? Você vai precisar de uma concha. Pode ser uma concha maior, como essa daqui, ou pode ser essas mais simples de caracol, que vocês acham aí fácil. Pega o nome, toda vez que essa pessoa, por exemplo, assim, pega o nome dessa pessoa, coloca ali dentro desse, o cúrio, né? Um nome, alguma coisa, a pessoa coloca aqui dentro. E aí o que que você vai fazer? Toda vez, você pode usar a dominação para isso. Como é que você vai usar a dominação para isso? Você vai, toda vez que essa pessoa começar a fazer barulho lá, você chega aqui e grita aqui dentro para a pessoa o que você quer, né? Que tipo, a pessoa ficar quieta, que ela está atrapalhando, que ela está incomodando. Tipo assim, tudo que você quer dizer para a pessoa lá e para evitar o problema, você não quer dizer. E aí depois você faz assim com força e bate e deixa. Faz hoje, faz amanhã, só que você tem que estar preparado, porque a pessoa lá vai começar a sentir um incômodo com a própria música e vai parar. Ou então, por exemplo, se você quiser ainda mais, você pode pegar o seu celular, põe uma música altíssima tocando e coloca aqui, ó, bem na reta e deixa. Rapidamente a pessoa vai se incomodar com o próprio barulho. Isso é um exemplo do que vocês podem fazer. Outra coisa que vocês podem fazer, também simples, pega um alguidar, um prato ou alguma coisa, escreve o processo, então, tipo assim, o fulano de tal, escutando música alta, não sei o quê, enfia dentro desse alguidar, desse prato, essa coisa, e mistura fezes de animais, vinagre, enxofre, tá? E cospe em cima e deixa. É um ritual que a gente usa às vezes para a pessoa pegar vício, mas ela vai pegar ranço desse barulho. Ela vai se incomodar toda vez que o som tocar. São duas magias simples assim que eu posso falar assim num bate e volta. Vamos lá, que eu tenho que ensinar mais algumas coisas ainda. Boa noite, queria aprender algo para virar o pensamento da pessoa. Então, aí está escrito usuário do Zoom. Eu vou colocar lá no grupo um vídeo que eu postei a semana passada no meu canal com um ritual completo para virada de pensamento. E aí vai usar a vela de virada de pensamento e outras coisas. Então, eu vou colocar lá no grupo assim que terminar esse vídeo extra para você, tá? Vamos lá. Ah, e outra coisa legal, isso aqui é um cúrio, né? Também é um cúrio de origem animal, uma concha. E por que que a gente usa isso? Remonta o ouvido e tem a questão do eco, por isso que a gente usa para essas coisas. Inclusive, você pode utilizar para dizer algo para alguém que você não consegue dizer, tá? Então, às vezes você quer ter uma conversa com a sua mãe, mas não tem espaço para falar, põe o nome dela aqui e fala o que você quer falar, porque para o espírito dela lá entender, assimilar essa informação. Deixa eu ver aqui. É exato. Regina, pode também. O Du, então, é a base de todas as magias, pois toda começa na energia dos elementos e da fé. O Fábio, eu acho que é o Fábio que falou isso, né? Deixa eu ver aqui. Não, é o William.
William, não é que o Voodoo é a base de toda a magia. Não, não posso dizer isso, porque o Voodoo ele é jovem. O Voodoo tem uns 300 anos. A magia, do jeito que a gente conhece, deve ter uns 40 mil. Se você pegar lá registros históricos, né? Se você pegar lá desde o Paleolítico, pinturas rupestres e tudo mais, tem uns 40 mil anos que a magia existe. Então, eu não posso dizer que o Voodoo é a base. Eu posso dizer, talvez, que os conceitos do Voodoo se assemelham aos princípios da magia. Talvez o Voodoo seja tão poderoso por isso, porque ele não perde tanto tempo nos detalhes e foca mais na essência. E também, mas ele trabalha como toda a linha de magia, ele só é mais direto, tá? Mas ele não pode, eu não posso falar que ele é a base, porque para eu falar que o Voodoo é a base, ele teria que ser a primeira forma de magia no mundo, e ele não é. Mas ele é a primeira forma de magia que surgiu, vamos dizer assim, num momento de escassez. Então, por exemplo, aqueles praticantes não tinham muita coisa. Então, eles voltaram meio que à base, eles voltaram meio que à origem, eles fizeram magia com o que eles tinham ali. Então, acho que talvez o poder venha disso também. Eu vou responder essa pergunta da Regina e já vou aproveitar. O Voodoo, ele é muito. Pra vocês terem uma ideia, eu vou pegar um boneco aqui, só para mostrar um negócio legal do Voodoo para vocês. Porque é um bonequinho que a gente às vezes usa, tá? O que que acontece? Algumas vertentes de magia acabou de usar um elemento, você despaça e joga fora. Lembra que os nossos ancestrais do voodoo não tinham tanto acesso, tanto recurso, certas coisas eram muito difíceis de serem achadas. Então, dentro do voodoo, por exemplo, não se tem muito a prática de jogar fora as coisas, a não ser aquilo que não dá mais para ser reaproveitado. Vocês têm uma ideia de como é que funciona no voodoo? Por exemplo, se eu fiz um adoçamento, vou dar um exemplo, na Umbanda, se eu for no cemitério, eu levo uma caixa de fósforo para acender as velas. Eu não posso voltar nem com aquela caixa de fósforo. Ela tem que ficar lá. Não sei se vocês sabem disso. Então, por exemplo, isso a gente aprende com os mais velhos, né? Funciona assim dentro da Umbanda, aqui em Banda Candomblé. Se eu levei algo, eu não volto com aquilo para casa, não. Especialmente quando é cemitério. No voodoo, por exemplo, sobrou alguma coisa, geralmente você coloca mais. Então, você faz um adoçamento, você não vai aproveitar aquele açúcar que sobra, você vai pôr todo o açúcar no adoçamento. Na magia voodoo, o que sobra, por exemplo, sobrou açúcar, leva para a cozinha e faz café com ele. Tipo assim, se eu usei esse boneco aqui, quando é cliente eu não gosto. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho para outra pessoa, eu não gosto de reaproveitar, não. Só que o cliente já pagou, tipo assim, eu tenho que dar o meu melhor. Mas para mim, e pelo Voodoo, eu posso limpar esse. Eu usei esse boneco para Maria. Consegui o objetivo? Limpo esse boneco, e aí tem várias técnicas de limpeza. Uma simples, por exemplo, é defumar com eucalipto. Eu posso usar para representar a Joana depois, sem problema algum. A concha, né, respondendo aí, é a mesma coisa. Eu usei para uma coisa, terminei o objetivo, limpo ela, lavo, tiro o nome lá de dentro e guardo e uso para outra coisa depois. Tá? Então, assim, o Voodoo ele reaproveita muita coisa. Só o que não dá para ser reaproveitado mesmo, você não reaproveita. Então, às vezes, um alimento que, por exemplo, você fez um pote, né? Os potes são esses aqui, ó. Isso aqui é um pote que a gente faz dentro do Voodoo. Isso aqui é um pote. Isso daqui é um pote. Inclusive, eu estou alimentando esse pote agora. A gente alimenta potes no Voodoo assim, acendendo a vela por cima. Isso aqui é um pote para sorte e prosperidade, e esse aqui é um pote para proteção de relação. Então, por exemplo, e olha a gente aproveita tudo, até esses vidrinhos de geleia, a gente reaproveita para fazer os potes. Mas, por exemplo, quando eu for desfazer esse pote, aqui tem umas moedas, tá vendo? As moedas, o dado, isso aqui eu posso reaproveitar num outro pote. Ou usar para outra coisa. Agora, as ervas, elas vão deteriorar, elas vão apodrecer, aí eu jogo fora. Então, dentro do voodoo, o que dá para aproveitar, você reaproveita. O que não dá, você joga fora, sabe? Adoro a Tama. Lavar a cabeça de cera com sal grosso, exato. Entendeu? Tipo assim,
no Voodoo você tem essa experiência. Eu vou falar agora sobre os Mojo Bags, né? É... Fábio, pode ser boneca com tecido digital, sim. Alguém quer fazer uma pergunta no áudio? Então vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês uma terceira linha de magia. Claro que aqui eu estou passando superficialmente, mas tentando trazer o máximo de conceitos para você. Existe uma coisa que nós chamamos de mojo bag. Bag é bolsa, tá, gente? É uma bolsinha. Bag é uma bolsa. Também é chamada de gris ou só mojo, tá? Ou saquinho da bruxa também. Basicamente, você vai arrumar um saquinho, esses saquinhos aqui, ó. Um saquinho desses aqui. Os saquinhos e os potes a gente chama de feitiços vivos, porque você alimenta esses feitiços vivos, né? Literalmente você vai alimentar. E a boca do saquinho é a boca do mojo. Qual que é a diferença de um patuá da Umbanda, né, para um mojo? O patuá, geralmente, a entidade coloca os elementos, fecha, cruza e você carrega com você, fica com você. O mojo, não adianta só você fazer isso, o mojo você tem que alimentar ele de tempos em tempos. É como a nossa colega falou, é uma forma de pensamento que você mantém ali para fazer alguma coisa. Então, vou fazer um mojo aqui para autoestima, para amor próprio, para a pessoa ter amor próprio, mas poderia fazer para qualquer outra coisa. Então, o que eu separei aqui? Eu peguei jasmim, isso aqui, a erva jasmim. Peguei um cristal feminino, eu não achei um quartzo rosa, por isso eu peguei uma ametista. E a vibe do voodoo é muito essa, tá, gente? Tipo assim, você não tem um elemento, substitui por outro. Então, peguei aqui uma ametista, que também é um cristal feminino, que trabalha muita transmutação, né? Se eu estou buscando autoestima, porque eu não tenho. Peguei aqui também rosas vermelhas desidratadas e um pouquinho de hibisco. São os elementos que a gente vai trabalhar. Para alimentar o meu mojo, eu escolhi utilizar o óleo essencial de gerânio, que é um óleo muito bom para autoestima, amor próprio e tudo mais. Eu poderia utilizar um perfume doce, se eu quisesse. Eu poderia utilizar o óleo de amêndoas paixão. Eu poderia utilizar uma água florida, ou, como é muito tradicional dentro do voodoo, uma bebida. Geralmente, cunhaque, rum é muito utilizado, tá? Qualquer um desses elementos. Não dá para alimentar mojo com sólidos. Alguém sabe me dizer por que eu não posso alimentar um mojo com sólido? Você sabe me dizer por que eu não posso alimentar um mojo com algo sólido? Vou pegar um pedaço de papel. Quem se atreve a responder o que eu não posso alimentar um mojo com algo sólido? Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Isso é muito simples, vai chegar um momento que não vai caber mais. Não, nem que seria o elemento a mais, tá? É porque chega um momento que não cabe. Por exemplo, eu poderia fazer um mojo e alimentar ele com moeda. Mas você concorda também que, por exemplo, vai chegar um momento que não vai caber mais moeda aqui dentro? Seria ótimo, por exemplo, se eu pudesse alimentar um mojo de prosperidade com moedas. Mas é infinito. Eu vou ter que ter um saco de 50 quilos, porque se eu for em algum momento, o líquido ele evapora, ele é absorvido pelo tecido, né? E como foi falado também, líquido tem uma energia de movimento maior. E o líquido, né, a água é o elemento da vida. Vou, então vamos lá. Existe um conceito agora, e eu vou trazer esse conceito para vocês, que é o que nós chamamos no voodoo de petição. O que é o petição? Petição é qualquer papel que você coloca dentro de um mojo ou de um. Não, Regina, você até pode, se você quiser fazer um mojo
para alimentar com sólido, você pode. O problema é que vai ser limitado. Petição é qualquer pedaço de papel que você vai colocar dentro de um feitiço. Pode, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um mezuzá aqui. Cadê meu mezuzá? Deixa eu ver. Isso aqui é um mezuzá, que é muito utilizado por cabalistas, né? Pessoal vinculado ali à magia hebraica e tudo mais. O mezuzá, ele faz referência a todo um processo do Antigo Testamento e ele tem o resumo, né, aqui atrás, de algumas coisas, de algumas frases da Torá em hebraico. Isso daqui, aos olhos do Voodoo, é uma petição. É um pedaço de papel que está dentro do feitiço. Você coloca isso aqui geralmente na porta da sua casa, né, para trazer proteção. Tem aqui os cristais que representam as 12 tribos de Israel. Estou pegando isso aqui para mostrar para vocês que, aos olhos do Voodoo, isso aqui é uma petição, é um pedaço de papel que imanta ali o meu feitiço. Você pode pegar trechos da Bíblia, um trecho da Bíblia que tem a ver com o que você está querendo, escrever nesse papel e colocar dentro do teu mojo, dentro do teu pote ou da magia que você está fazendo. Mas normalmente a petição é o pedido que você vai fazer. E aí você vai colocar nesse mojo aqui, que é mojo para autoestima, o que, que você quer que o mojo faça. Então, eu, Gilberto, quero melhorar minha autoestima, que eu tenha uma visão positiva de mim, que eu saiba reconhecer o meu valor, que eu me valorize, aí com as suas palavras. Se fosse de prosperidade, eu quero ter prosperidade, que os meus caminhos estejam abertos, que eu consiga vender muito. Seja mais específico no seu pedido, tá? Então, é prosperidade? Como é que você quer que essa prosperidade chegue? Ah, eu quero vender mais, eu quero ter mais cliente, eu quero ganhar mais, eu quero mudar de emprego, eu quero qualquer coisa que você quiser. Isso é a sua petição, é o seu pedido. Pega a sua petiçãozinha bonitinha, dobra ela, coloca dentro do seu mojo. E vai preenchendo o seu mojo com os cúrios que você aqui muito bem separou, né? Um pouquinho de jasmim, o jasmim me traga alegria, felicidade, bem-estar, que eu me sinta pleno, feliz, animado. Eu costumo dizer, sabe a bruxa das séries da Disney e tudo mais, que elas vão fazendo magia e dizendo o que elas querem? Tem até uma cena clássica que viralizou no Reels essa semana, do filme da Branca de Neve, que a Rainha Má vai estar fazendo lá a poção para ela virar a velha lá que deu a maçã, e ela fala, gargalhada de bruxa para não sei o quê, o manto da noite para me proteger. É tipo isso que você faz. Enquanto você vai fazendo magia, você vai dizendo para os elementos o que você espera deles. Isso é conjurar. Vou pegar a rosa vermelha agora. Que eu me sinta sensual, que eu me sinta pleno, que as pessoas olhem para mim, que eu me sinta bonito, que eu me sinta realizado, que eu me sinta incrível. Vou pegar um pouquinho aqui de hibisco. O hibisco ele tem uma característica muito boa, que além dele trabalhar essas questões assim de autoestima, atração, é o melhor banho atrator. O hibisco ajuda a gente a trabalhar com o nosso lado sombra. Ele anula traumas, ele quebra traumas, sabe? Então, eu vou puxar essa característica do hibisco. Que o hibisco me ajude a resolver todas as questões que me impedem de ver o meu valor. Que o hibisco desfaça toda a agressão mental e psíquica que eu sofri até hoje. E aí você vai com as suas palavras. Depois que você preencheu com as ervas, tudo bonitinho, o que você vai fazer? Você vai alimentar pela primeira vez o seu mojo. Por que que eu escolhi alimentar o meu mojo com o óleo essencial de gerânio? Porque tem uma vibração muito boa, eu gosto muito dessa energia e para mim tem muito a ver com o que eu quero.
Você pode alimentar o seu mojo, como é que eu posso falar? Você pode alimentar o seu mojo com qualquer coisa que faça sentido para você. Então, eu vou alimentar aqui. Você vai pondo direto na boca do mojo. Fechou? Tem uma coisa, né, que é o seguinte. O mojo, ele está pronto, mas ele precisa de um outro processo, que é o seguinte. Ele precisa estar próximo de você por um período de tempo. Geralmente, alguns conjures chegam a deixar um mojo uma semana com ele. Tomando banho não, que ele não pode molhar. Mas, por exemplo, eu deixo 24 horas. Quando eu faço um mojo, aí você pode, por exemplo, deixa aqui em contato com o seu corpo, ou às vezes assim fica difícil de você manter, o que você pode fazer? Coloca num colar e põe para dentro. Ou se a mulher tiver um sutiã, por exemplo, coloca ele dentro do sutiã em contato com o corpo dela, pelo menos 24 horas. Coloca aqui dentro, né? Vamos falar assim, e deixa. E aí, depois disso, o mojo é uma magia que fica perto de você, já não precisa mais ficar em contato com o corpo, mas deixa num bolso, deixa na bolsa, ou alguns ainda fazem ele menor um pouquinho, sabe aqueles saquinhos menorzinhos? E coloca como um colar, se for alguma coisa de proteção. Por exemplo, eu tenho clientes que são garotas de programa e fizeram mojo para atrair cliente. Então elas colocam como se fosse um patuazinho pequenininho e carrega com elas. Então aí cada um carrega como? Pode ser na bolsa, no bolso, mas o mojo tem que estar perto de você. E de tempos em tempos, você vai alimentar esse mojo com aquilo que você escolheu para alimentar ele da primeira vez. Então, por exemplo, a cada 3 dias, uma vez na semana, todo dia, você que escolhe. Ou quando você sentir, porque o mojo ele tem uma conexão muito forte com quem fez. Então, quando você sentir que está na hora de alimentar, você faz. Se o seu mojo molhar, ele morre. Se o seu mojo tiver uma queda muito grande, ele também morre. E se por algum motivo você não quiser mais o seu mojo, você vai enterrar ele. Literalmente, você vai enterrar ele. Aí você devolveu para a terra aquela energia que você criou. Se você pegar o seu mojo e enfiar ele dentro de uma gaveta, você vai deixar ele morrendo até definhar. Porque a partir do momento que você criou um mojo, você criou o que nós chamamos dentro da magia, da alta magia, de elementar. Existem elementais, que são os seres que Deus criou, né? Que o universo criou, que são fadas, gnomos, duendes, e existem elementares, que é aquilo que nós criamos, as chamadas formas pensamento, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de elementar. Então, não quer mais? Agradece, enterra, acabou. Não deixa de lado, não, tá? Isso aqui é um mojo, tá? Um saquinho da bruxa. Você pode usar para prosperidade, autoestima, amor, saúde, para tudo que você quiser ou puder imaginar. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Tá. O Vanderlei pergunta o seguinte: o Voodoo tem parte de magia negra ou só magia branca, branca? Então vamos lá. Primeiro, esse conceito de magia branca e magia negra são termos equivocados. Não existe na prática. Existem magias por exemplo, existe o caminho de mão esquerda e o caminho de mão direita, que a gente fala hoje em dia, né? Mas magia branca e negra é muito relativo. O Voodoo ele não é nem branco e nem negro. Tem magias no Voodoo, por exemplo, para você destruir o outro, sabe? Para destruir mesmo, para se vingar, para adoecer. Como tem magias para curar, só que não tem uma ritualística para isso. Entende? Então não tem, você não vai invocar Beelzebub, você não vai invocar, sei lá, o que você quiser invocar para destruir a vida do outro. Você com o conhecimento dos cúrios, e vai ativar a energia em cima daquela pessoa. Aí o mesmo princípio para destruir, jogar doença na vida do outro, você pode usar para curar, você pode usar para abençoar. Aí depende da sua intenção. O que não existe no Voodoo é uma ritualística para aquilo. São conhecimentos. Tem pós, receitas, magias dentro do voodoo para destruir, para separar, para causar doenças, para prejudicar o outro. Mas aí é você. É só usar os elementos daquilo ali. Fezes, vinagre, enxofre, pimenta, terra de encruzilhada, terra de cemitério, sabe?
terra, pó de hospital, tudo isso tem esse papel negativo que você está buscando, entendeu? Mas não tem uma ritualística, uma divindade, uma forma de fazer. Como também pó de banco para prosperidade, tem pó de cadeia, que o pessoal usa muito para fazer amarração. Vocês acreditam nisso? Não sei como é que a pessoa consegue pegar pó de cadeia, mas consegue fazer amarração amorosa. Então, assim, aí não tem uma ritualística, tem um conhecimento que você pode usar de acordo com seus intentos, com aquilo que você está buscando, tá? Pessoal, outra coisa legal é que existem esses curos principais, mas o bruxo, né, o roduzeiro, ele tem que ter uma criatividade, que eu costumo dizer, né? Então, assim, você pode olhar e tentar aonde que eu posso usar tal coisa. Vou dar um exemplo para você. Há um tempo atrás, formou uma caixa de marimbondo aqui no meu... como é que eu posso falar? No meu, na minha casa, né? No corredor da minha casa. E eu sou um bruxo, gente, assim, muito ligado com a natureza. Eu deixei, enquanto eu estava lá, não me incomodou, era alto, não picou ninguém, né? Então eu deixei os bonitos lá. Eles disse, foi embora, né? Acabou ali aquela, não sei como é que fala, enxame. Ficou a caixa vazia. O que eu fiz? Fui lá e peguei a caixa, a casa de marimbondo, tá aqui, ó. Isso aqui é um curo muito bom, que você pode utilizar para proteção, porque, por exemplo, imagina você atacar uma casa de marimbondo, elas vêm igual não sei o quê, né? Por exemplo, você pode misturar isso daqui com, por exemplo, terra de tijolo, pó de tijolo, para proteger uma pessoa. Como pode usar isso aqui para gerar briga no casal, gerar isso no relacionamento. Então aí depende da mão do bruxo, da habilidade dele. Estou dando esse exemplo para vocês para falar de criatividade. Então, por exemplo, você viu um elemento, por exemplo, tem um amigo meu que ele. Ah, já volto nesse assunto, mas, por exemplo, ele encontrou uma águia morta no chão. Não foi ele que matou, estava morta lá. O que ele fez? Ele usou, pegou a pena daquela águia e utiliza ela para rituais de vidência. Tem um outro bruxo que eu conheço que ele usa pena de pavão para rituais de autoestima ou quando ele quer que as pessoas notem ele. Isso é uma criatividade. Você não vai achar isso no Grimório. Mas o bruxo, a partir do momento que ele desenvolve esse olhar, ele começa a usar isso. Sobre alimentar os mojos, eu vou falar mais disso no nosso curso, mas uma dica, por exemplo, que eu dou dessa coisa da criatividade, eu tenho um bruxo, colega meu, sabe como é que ele alimenta o mojo dele? Ele é uma pessoa que tem uma vida sexual muito ativa. Ele alimenta o mojo dele com o próprio sêmen dele. Ou os parceiros e parceiras dele que topam, né, conscientemente, alimentam para quê? Para que o mojo traga mais parceiros sexuais. E um dos curos que ele usou no elemento dele foi, ele pegou, eu não sei se na região de vocês tem, aqui em Minas tem bastante. A gente chama aqui de é o cascalho duro, é a brita que a gente faz para fazer o acabamento da parte de baixo das casas, porque a chuva vem e danifica. Então você faz um acabamento com brita, com areia, com alguma coisa assim, e dá tipo uns cascarões na frente da casa, que serve de acabamento e ao mesmo tempo não deixa a água danificar a casa. Ele foi num lugar desses lá, casa de swing, sei lá, e pegou um pedaço daquela terra, raspou aquela terra e colocou dentro do mojo dele, como um curo. Então, é um exemplo que eu quero mostrar para vocês que da criatividade bruxesca, né, de cada um, que vocês podem utilizar. Entendeu como funciona, fica muito tranquilo de fazer. Tá. Como utilizar. A pelinha de cobra, né? Olha, a pelinha de cobra, socorro, ela pode ser utilizada em várias coisas dentro do voodoo. Você pode utilizar ela para tirar doença. Cobra é muito bom para tirar doença, tirar maldições e pragas. Eu, por exemplo, faço um benzimento muito bom. Até ganhei recentemente de um filho de santo. Ele foi no mato buscar rabo de cascavel, sabe o chocalho da cascavel? Eu uso muito para tirar de magia dos outros, sabe? Tirar magia, muito bom. Serve também para tirar a doença, mas do lado negativo,
você pode desenvolver problemas de pele nas pessoas com a casca de cobra, você pode induzir o adultério ou a traição dentro da questão da cobra, ou até envenenar. Por exemplo, tem bruxos que colocam uma cobra morta dentro do álcool e pega gotinhas daquele álcool depois para rituais de azaração. Mas é igual eu falei, aí é o bruxo que usa esse conhecimento. O que pode fazer com pena de galinha Angola? Pó de hospital pode ser usado para cura? Poder pode, Fábio, mas eu jamais usaria pó de hospital no ritual de cura. Porque qual que é a questão? Eu sei que a lógica diz que o hospital é um lugar de doença, mas também é um lugar de cura. Mas você concorda comigo que o hospital é um lugar muito ruim energeticamente falando? Tanto que os médicos mandam os pacientes que estão se recuperando para onde? A casa. Por quê? Lá é um lugar de sofrimento, dor, lamento, tem um zilhão de doenças naquele lugar. Não, eu não faria um ritual de cura com pó de hospital, não. Galinha Angola, teria que ver para o que eu usaria, sabe? Assim, uma galinha Angola. Assim, de cara, eu não consigo ter uma ideia, não. Já quero, só de não ficar devendo para a entidade já é bom, porque elas dão, mas cobram depois. Exato. Vanderlei, dentro do Voodoo, é tudo você. É você com o universo, você com a magia, você com os processos. Pessoal, então, só para a gente dar aquela encerrada, né, no nosso conteúdo, são quase 11h30. O Voodoo é uma técnica de magia muito boa. Tentei assim passar o máximo de informação para vocês na palestra. A gente vai ter o curso a partir de semana que vem, vão ser 9 aulas. Aí sim a gente vai aprofundar, aí sim a gente vai chegar lá. Se vocês quiserem aprofundar no Voodoo, conhecer várias receitas, receber as receitas aí na apostila, vocês podem entrar em contato comigo ao longo da semana para fazer a inscrição de vocês, tá bom? É um curso completo, é um curso que a gente já dá esse vai ser o terceiro ano do nosso curso, o segundo que eu sou professor, e lá a gente vai aprender. Vai ter uma aula só de mojo, vai ter uma aula só de bonecos, que é uma coisa que não deu tempo da gente ver hoje. Então, trabalhar com os bonecos. Com o boneco dá para você, desde trabalhar cura, até, por exemplo, colocar pensamentos na cabeça de alguém, dá para você, e ele, coisas que a gente vai ver na aula de bonecos. Vai ter uma aula de banhos, lavagem de chão, e tem muita coisa. Então, quem quiser aprofundar, me manda uma mensagem no privado para fazer a sua inscrição, eu passo as informações para vocês. O valor do curso está bem bacana, são mais de 2 meses de aula, tá? Então faz um esforcinho aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O curso tem apostila, tem certificado, tem grupo, e as aulas são sempre às quintas-feiras, de 9h30 da noite até às 11h30. Quem não pode estar ao vivo, né, assim como quem não pôde estar ao vivo na gravação dessa aula, você pode assistir depois, tá? Tanto que essa aula também, quem chegou atrasado, quem quiser rever, né, pode ficar no grupo, que eu vou passar para vocês a gravação, tá bom? Quem estava ao vivo com a gente vai ter direito ao certificado. É só mandar o nome completo para mim no privado e o nome da palestra, que em 2, 3 dias eu encaminho para vocês. Agradecer a você que estava ao vivo comigo, né, nessa noite aí de quinta-feira. Você que está assistindo a gravação também, meu muito obrigado. E é só vocês entrarem em contato comigo lá no grupo, aí eu passo maiores lá no grupo não, lá no privado. Vou passar no grupo também, mas como vocês estavam na palestra, me chama lá para passar as informações, tá bom? Muita luz, muita paz e gratidão.